Aí, gente, nós temos aqui o dízimo no período anteniceno. Né? O que é anteniceno? Antes de Nicéia, né? Antes de 325. Como que a igreja primitiva ela entendia com respeito ao dízimo, né? Aí, olha só, isso aí é um historiador cristão ele falando, né? Há evidência de que a igreja que viveu depois dos apóstolos e antes do concílio de Nicéia não ensinava e nem praticava o dízimo, tá? Então há evidências de que não havia o ensino, tá ali a fonte, tá? Para quem quiser depois, tá ali a fonte. Então, se você for procurar em todos os documentos da igreja primitiva, você não vai encontrar absolutamente nada que remete ao dízimo. Que você vê inferências, igual de Hebreus, é uma inferência que ele faz relatando um fato, mas não como uma ordenança. Né? Uma ordenança você não vê. Tá? O Irineu de Leão, né, que é do ano 130 a 202 depois de Cristo, que ele é o 12º bispo de Lyon, ele ensinou que a liberalidade da doação cristã deveria exceder o dízimo, abranger todas as postas e visar o benefício dos pobres. Né? Você que fala, como que a igreja vai se manter sem o dízimo? Não é que a igreja vai se manter sem o dízimo, é que a oferta é maior do que o dízimo. Tá? Porque quando você libera o dízimo, o pessoal pensa, graças a Deus, não vou dar mais R$ 200 de dízimo. Aí na hora de ofertar, oferta R$ 2. Então, muquirana. Que, na verdade, o dízimo ele é menor do que a oferta, porque a oferta é liberalidade e o dízimo é obrigatoriedade. E no tempo da graça, a gente não vive sobre a obrigatoriedade, nós vivemos sobre a liberalidade. Tá? Olha o que ele vai dizer. E por isso eles, os judeus, tinham de fato os dízimos de seus bens consagrados a ele. Mas aqueles que receberam a liberdade puseram de lado todas as posses para os propósitos do Senhor, dando alegremente e livremente não as poções menos valiosas de suas propriedades, uma vez que eles têm a esperança de coisas melhores futuramente, como aquela pobre viúva que depositou todo o seu sustento para o tesouro de Deus. Né? Então, quando a gente fala que a gente não é a favor do dízimo, não é que é um caminho liberado para você ficar dando mixaria para o Senhor. É porque a sua justiça tem que exceder a dos fariseus. Então, se eles davam o dízimo, a sua oferta tem que cobrir o dízimo. Certo? Não é para diminuir a oferta, é para aumentar. Então, se a igreja ensinasse isso, seria melhor, né? A oferta é tudo aquilo que você pode dar segundo o teu coração, com desprendimento, irmão. Não é aquele negócio, eu vou dar porque senão Deus vai me amaldiçoar, eu não vou receber. Esquece, Deus não está aceitando nada dessas porcaria, não. É segundo o seu coração. Dá com medo. Senão vai vir o devorador, né? Desprendido. O demônio. Pô, aí pega uns textos de dízimo, não tem nada a ver com isso. Dízimo não é nada disso, dízimo não é dinheiro. Oferta. Oi? Aí tem essa questão de dar também, né? Só que para quem que a gente tem que dar? Né? É só pro meu líder que me não é para o líder, né? Claro que tem alguém que vai administrar esse dinheiro. Não, mas é como é feito assim hoje, né? Só naquele um que é o cabeça ali da congregação? Não. Você tem que dar com essa liberdade de ajudar o seu próximo, seu vizinho, né? É você fazer a justiça de Deus aqui na terra. Exatamente. Eu já congreguei. Fazer a justiça, né? Eu já congreguei e eu via irmãos dando ofertas na igreja, lá no gasofilácio da igreja, e ter irmãos do seu lado passando fome, irmão. Comendo salsicha há 6 meses, com problema gástrico, sofrendo enfermidade na carne, porque estava comendo salsicha há 6 meses enlatado, passando dificuldade financeira, com aluguéis atrasados. Irmãos, e aí você vai pegar o dinheiro, a tua oferta, cara, ora. Por isso eu acho tão importante você orar, pedir discernimento a Deus, a quem você vai abençoar. E ele vai, comigo sempre foi assim, ele vai te direcionar, irmão. Você pode ter certeza. Naquele dia, eu estava com a minha oferta na mão, eu pedi direcionamento a Deus. Se era para dar ali na obra, que é justo, é lícito você dar, porque ali tem ar refrigerado, ali tem luz, água, tem tudo aquilo ali que... Uma cadeira aconchegante para você sentar. Banheiro que limpa, exatamente. Material e tudo mais. Então, tudo ali é justo você dar. Entendeu? Da mesma forma que você oferta para a vida de outros irmãos aí pela internet, pelo Igor.
para ele trazer, se dedicar aos estudos, para ele trazer o alimento para você, tudo isso é lícito. Mas se você estiver ali orando e Deus te fala, olha, você vai dar para aquela pessoa ali, vai aparecer uma pessoa na sua frente. Pô, aquela irmã apareceu minutos antes. Eu estava pedindo direção de Deus, ela apareceu na minha frente. Eu não sabia de nada, eu dei para ela. Depois ela, no final do culto, ela veio me agradecer, chorando, porque ela estava orando a Deus para que alguém aparecesse para dar essa provisão para ela. E que Deus tinha usado a minha vida para dar a provisão para ela. Amém, irmãos? Esse é o sentido da oferta. É você dar sabendo que vai abençoar alguém desprendido. Entendeu? Desprendido daquilo ali. Aí é o texto de Alexandria, ó. Ele vai dizer, ó, menciona dízimo 2 vezes a sua obra Estromata. Olha o que ele vai dizer. Além disso, os dízimos dos frutos e dos rebanhos ensinavam, era uma instrução, né? Ensinavam a piedade para com a divindade, para com Deus, e não agarrar tudo com cobiça, mas comunicar dons da bondade para com os vizinhos, pois foi por meio destes, os dízimos, eu acho, e das primícias que os sacerdotes foram mantidos. E nós agora, portanto, compreendemos que somos instruídos pela lei em piedade, e em liberalidade, e em justiça, e em humanidade. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, tudo que estava ali na lei era um ensino para algo superior. Então, os dízimos dos rebanhos ensinavam o quê? Que eu deveria de treinar o meu coração para uma vida piedosa e não me agarrar com a cobiça. Era isso que o dízimo na lei ensinava. Na graça, eu tenho que superabundar isso. Na graça, menos ainda, né? Porque ali eu estava preso na lei, mas a lei me ensinava que eu não deveria estar com o coração preso nisso. Agora não, agora eu vivo pela lei da piedade, liberalidade, justiça e humanidade. É sempre superior ao Antigo Testamento. O Tertuliano vai dizer assim, ó, embora tenhamos nosso cofre, né, este não é constituído de dinheiro de compra, para comprar a salvação, que é o que o irmão está perguntando aqui, né? Está perguntando se isso interfere na salvação. Não interfere. Como no caso de uma religião que tem seu preço, né? No dia mensal. Se desejar, cada um coloca uma pequena doação, mas só se for do seu agrado, e somente se puder, porque não há compulsão. Tudo é voluntário. Esses presentes são, por assim dizer, o fundo de depósito de piedade. Então, nada na igreja primitiva ela era feita por uma questão de obrigatoriedade, mas tudo por liberalidade e sem aquela questão de eu tenho que dar um grandão. Você tem que dar o que você pode dar. Mas aí, claro, como você tem um coração de liberalidade, você não vai dar mixaria, entendeu? Porque é impossível você dizer que ama muito ao próximo, mas você não dá nada para o próximo, né? Ó, Cipriano vai dizer assim, amarrados por ansiedades e questões mundanas, mas em honra dos irmãos que contribuem, recebendo como se fossem dízimos dos frutos, eu recebo como se fosse. Não é que eu recebo o dízimo, eu recebo como se fosse. Não tenho que se retirar dos altares e sacrifícios, mas posso servir dia e noite nas coisas celestiais e espirituais, né? Então ele está dizendo, o dízimo, mais uma vez, ele serve como parâmetro de que eu me desprendo das coisas do mundo e, na graça, eu vou usar esse parâmetro para que, da mesma forma como eles faziam, eu também farei no Novo Testamento. Mas só que agora não é uma lei ali que eu tenho que ser obrigado a dar, mas é a lei da liberdade. Mas nessa liberdade eu tenho um coração voluntário. Amém. Isso aí. Exatamente. Quando foi institucionalizado o dízimo? A Igreja Católica institucionalizou a cobrança no Concílio de Macon, em 585, estabelecendo a quantia de 10% das posses dos fiéis. Mas foi Carlos Magno, rei dos francos, que expandiu a prática, conforme alargava seu império no século IX, difundia a cobrança nas regiões conquistadas. Com o tempo, os governos entraram na jogada. A Igreja permitiu reis a cobrarem o dízimo, mediante o compromisso de expandir a fé cristã. Com a separação entre Igreja e Estado, a partir do século XVIII, o dízimo voltou a ser um tributo exclusivamente religioso. Tá vendo de onde saiu isso, irmãos? O que tem a ver isso com a palavra de Deus? O dízimo relacionado com dinheiro. Olha onde foi instituído isso. O conceito de dependência, de fidelidade,
eram conceitos aos quais Deus ele queria construir desde o povo de Israel até a sua igreja. Mas a fidelidade a ele, a santidade, você se tornar primícia, entendeu? Como lá em Apocalipse fala, aqueles foram comprados como primícias, os 144 mil foram comprados como primícias, não se contaminaram com mulheres, castos, é isso que está escrito na palavra. Essa forma de você proceder te confere santidade, e é pelo Espírito, entende? Não tem nada a ver com dinheiro. Olha onde isso foi estabelecido. Foi estabelecido aí, ó. Foi estabelecido por quem foi o cara, hein? Carlos Magno. Carlos Magno, nome de jogador de futebol. Carlos Magno aqui, ó, ele colocou, né? Ele permitiu, expandiu a fé cristã, mas teve o iluminismo, você conhece a história, das revoluções, e aí houve a separação entre a igreja e o Estado. Mas as igrejas continuaram com a prática do dízimo, né? Mas a questão está falando aqui assim, né? Se for pela linha de raciocínio de Malaquias e Apocalipse, corre sim o risco de perder a salvação. Mas não é o dízimo que faz perder a salvação, é a avareza. Entendeu? É a avareza que faz perder. Não é a prática de deixar de dizimar, mas é a prática da avareza a qual eu oferto ou por constrangimento ou por obrigação, né? Que é que Paulo fala, né? Ou não sendo com alegria, né? Então não é a questão de o dízimo em si, mas é a avareza. Viu né? O que aconteceu com Safira e... Como é que é o nome do cara? Ananias e Safira? Safira e... Ananias. Vê lá o que aconteceu com eles, porque mentiram a Deus por causa da avareza deles. Morreram, caíram duro. E ali era oferta, tá? Não era dízimo. Eles estavam ofertando. Não deram segundo o coração deles. Deus não pediu para fazer aquilo. Eles se proporam a fazer e mentiram. Deus foi lá e falou, não brinca comigo não. Vocês estão mexendo com o Espírito de Deus. O próprio Deus vocês estão enganando. E aí, ó, pum, caiu duro. Tá certo? Porque não tinham um conceito formado dentro deles do desprendimento, sabe? Em ajudar ali aos irmãos, a comunidade cristã ali do que estava se reunindo ali com os apóstolos. Deus não obrigou eles a fazer nada. Era para ser voluntário. Eles mesmo que proporam vender lá e dar para Deus. Não. E mentiram. E aí caíram duro. Avareza. Mas eles foram castigados porque foram chamados de ladrões, roubando, né, a Deus. Mas ele está falando numa época, né? A gente acabou de explicar isso o tempo inteiro aqui. Ele está falando isso para um momento da história, né? Na Antiga Aliança. Aí você pegar um contexto daquela história da Antiga Aliança e aplicar para o Novo Testamento, já não vai caber.